Olá, o meu nome é Caroline. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o nosso projeto integrador. Ele foi desenvolvido por mim e pela Beatriz. E a gente quer trazer um pouquinho sobre a anemia falciforme, que é uma doença de caráter hereditário e a mais prevalente no Brasil. É também um problema de saúde pública no país porque não recebe a devida atenção. Infelizmente ela não é muito comentada aí nas mídias e nem na comunidade em si. Bom, a gente procurou nesse integrador focar no diagnóstico precoce e também na incidência da doença em pessoas negras, uma vez que ela acontece mais em afrodescendentes. Então a gente quis trazer esse projeto dessa forma para a comunidade, para conscientizar as pessoas, né? E conscientizar também através desse vídeo, trazendo um pouco sobre a doença, sobre o diagnóstico precoce e assim as informações genéticas de uma forma bem superficial. Alguns sintomas são cansaço e fraqueza excessiva, infecções e inflamações frequentes, palidez. E quando não é tratada corretamente, pode ocasionar várias complicações. Vale ressaltar que a anemia falciforme traz uma série de complicações para o portador. Então a pessoa pode ter síndrome torácica aguda, ela pode ter vários problemas circulatórios, respiratórios, inclusive infarto dos tecidos. Então assim, o diagnóstico e o tratamento são cruciais para aumentar a expectativa de vida do portador. A triagem neonatal, que seria feita através do teste do pezinho, tem sido o método mais usado aqui no Brasil juntamente com o aconselhamento genético. Por ser um quadro de saúde pública, merece atenção, uma vez que essa doença ela pode tirar a vida dos pacientes, O tratamento da doença, como não tem cura, ele consiste em coisas que vão diminuir os sintomas e complicações, como por exemplo, uma alimentação regrada, o acompanhamento médico frequente com uma série de profissionais, não vai ser somente um médico, vai ser uma série de profissionais que vão te auxiliar nesse percurso. Em casos mais graves, não é muito usado no Brasil essa técnica ainda, é feito até mesmo o transplante de medula. Bom, essa é uma doença de caráter recessivo, ou seja, você precisa herdar um gene do seu pai e um gene da sua mãe para conseguir apresentar os sintomas. Nem sempre quem tem traço falciforme vai apresentar os sintomas da doença. Ter traço falciforme é diferente de ser portador dos sintomas da doença. Você pode sim apresentar traços por herança genética, porém não apresentar os sintomas da doença. Nosso trabalho ele visa conscientizar a população a respeito disso, a respeito da incidência da doença em pessoas negras e o diagnóstico precoce e sua importância. Porque basicamente você diagnosticar precocemente a anemia falciforme te possibilita vários tratamentos diferentes que vão propiciar maior qualidade de vida e maior expectativa de vida, para as pessoas que têm essa doença. E saber que negros podem vir a desenvolver mais facilmente do que brancos também é muito importante. Ou seja, de uma forma geral, a conscientização e o conhecimento sobre a doença são muito importantes. Então esse vídeo e o trabalho escrito, que vai desenvolver posteriormente um PIC que a gente fez, é muito importante por isso. A gente quer conscientizar a comunidade, a população e também profissionais da saúde sobre a doença, sobre conhecer a doença, sobre ter informações suficientes para você conseguir diagnosticar. O diagnóstico precoce é muito importante, porque quanto mais cedo o paciente inicia o acompanhamento, maiores as chances de diminuir a mortalidade. A importância do diagnóstico precoce: melhora a qualidade de vida dos pacientes, previne complicações mais graves, diminuição dos sintomas e quanto mais cedo se identifica, mais opções de tratamento existem. O diagnóstico precoce salva vidas e é muito importante procurar ajuda médica logo nos primeiros sintomas.
Quando você diagnostica a doença, você deve começar imediatamente o tratamento da mesma. E quando você consegue fazer isso nos primeiros anos de vida, você tem muito mais alternativas terapêuticas para aquele paciente. A doença, ela não tem cura, ou seja, ela vai ser crônica. Porém, existem tratamentos para diminuir sintomas e complicações, para diminuir crises de dor e para diminuir complicações que podem acabar ceifando a vida do portador. Por isso é muito importante diagnosticar rapidamente a doença. Principalmente ali nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, como eu falei, existem uma série de ferramentas para fazer isso. Só fazendo um apanhado geral aqui referente à população negra e ao diagnóstico precoce. As características que eu trouxe anteriormente sobre a população negra não ter acesso, de certa forma, aos dados, à conscientização, a campanhas, a informação, dificulta o diagnóstico precoce, porque dificulta a procura por ajuda, porque você não sabe o que você pode ter. Por exemplo, as pessoas não imaginam que pode ser uma doença muito complexa. Isso dificulta a procura por acompanhamento médico e posteriormente a diagnóstico. A nossa ação na comunidade consistiu numa visitação à Escola José Pinto Coelho, onde a gente falou um pouquinho para pessoas do 7º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio sobre a doença. Ou seja, diagnóstico, tratamento, sintomas, e também falou sobre o diagnóstico precoce e como ela acontece mais em pessoas negras. Resultados da nossa pesquisa constatou que as pessoas não tinham o conhecimento sobre a doença da anemia falciforme. O conhecimento era baixo. A gente trouxe a Marcela, da Escola José Pinto Coelho, aqui de Santa Teresa, para falar um pouquinho sobre a doença na sua filha, que é a Milena. E a gente conseguiu fazer a nossa ação na comunidade na Escola José Pinto Coelho. Então fica aqui o nosso agradecimento à Marcela, tanto pela entrevista como por ajudar a gente nessa coisa da escola, né, e tudo mais, que foi muito importante. A gente conseguiu fazer a nossa ação na comunidade na escola. Eu vou esclarecer aqui um pouquinho sobre como foi, a gente vai deixar algumas fotos. Mas enfim, vamos agora para a entrevista. Eu observava a Milena bem sonolenta, com dificuldade de respirar, às vezes com algumas faltas de ar. E eu levei ela para fazer exame no pediatra. E, para minha surpresa, o laboratório me ligou que deu uma alteração no exame de sangue dela. Para mim foi um susto. A gente logo pensa em leucemia, mas não cheguei a falar esse nome. A gente repetiu, a moça do laboratório apenas se assustou, porque diz ela que é muito raro. E aí, então, o pediatra me aconselhou a ir num hematologista pediátrico. E aí eu levei a Milena, ela sempre estava muito cansada, né? E o diagnóstico foi confirmado pela hematologista. E Milena sempre se alimentou muito bem, porém ela fez algumas sugestões. Hoje em dia Milena pratica esporte, é uma menina saudável, tem uma vida normal. E graças a Deus a gente lida muito bem com isso, com essa característica do sangue dela.